Paz e graça da parte de Jesus Cristo para todos, amados, queridos irmãos, amigos, todos que vêem esse vídeo. Hoje quero falar um pouco mais um relato que aconteceu na CCB, no período que eu fiquei ali. E por quanto, irmãos, no ano de 2010, eu trabalhando, encontrei um rapaz que já era meu amigo antes. Nós tínhamos passado um período sem se ver e quando eu reencontrei ele eu já era crente da CCB. E ali comecei a falar do evangelho para ele. Falar daquele jeito, né? Falar mais da CCB do que de Cristo. E ali ele começou a congregar, vou resumir, que é muito longo. Ele começou a congregar, logo ele deu uns problemas de saúde e a mulher já estava brigando com ele, já não estava dando certo. E quando ele começou a congregar aqui, eu era de uns que pregava contra a televisão, que a televisão era do capeta, era o que eu via, eu novo, um ano também de batizado, não tinha nenhum ano direito. E ali já começou também em casa, com um título, com um título. Houve ali por causa da televisão. E separaram. Ela não quis mais ele, ficou xarope, né? Não ditei. E realmente, nem eu tenho entendimento para estar pregando para ele, e ele não tinha entendimento nenhum. Ali ele foi para Lagoas, ficou um tempo lá, depois de, já congregando, depois disse que Deus mandou vir para cá, veio de novo. E ele queria porque queria essa mulher, buscou várias confirmações, e Deus disse que ia trazer essa mulher de volta e eu sei que essa mulher já estava com segundo era o terceiro marido, dois, três filhos. E essa palavra não cumpria, e ele na esperança. Mas na verdade, ele não tinha mais esperança, né? Depois de 5 anos, ele nessa luta, ele batizou, voltando um pouquinho atrás, batizou em outubro de 2012, ele batizou. Aí, quando ele chegou aqui, ele não tinha para onde ir. A mulher já não quis mais ele, só aceitou os fios, enquanto ele arrumasse um local para pegar os fios, porque ele tinha 3 filhos. Aí, ele pegou, deixou os fios com a mulher e ficou rodado, sem ter para onde ir. Aí eu fiquei com ele, eu fiquei com ele lá em casa. Ele foi lá em casa foi poucos dias, uns 15 dias, então ele arrumar um lugar para alugar, uma casinha para alugar e buscar os fios. Na época ele já estava encostado, problema de saúde. E aí começou a luta dele. E nem eu, nem ele sem entendimento. Ele dizendo que essa mulher ia voltar para ele, que Deus tinha prometido pela palavra. Nós fomos buscar uma palavra. Um dia nós pedimos um sinal. Pedimos um sinal. Nós não, perdão, eu pedi esse sinal. Fiquei preocupado com aquela situação, eu casado, um homem dentro de casa, ele tinha que sair para trabalhar, ele tinha que ficar lá. E eu fiquei preocupado com aquela situação. Era o entendimento da época, eu peguei um sinal. É só entre eu e Deus, no pensamento, eu disse, Senhor, se é da tua vontade, se foi da tua vontade, ele vir para cá, e se o Senhor vai preparar o coração dessa mulher voltar para ele, eu quero que o Senhor manda hoje o Salmo 91 na palavra, seja exaltada essa palavra na igreja. E na hora da palavra, o irmão diácono que estava sentado, esse irmão Deus já recolheu, muito espiritual, levantou, depois de muito tempo, o pregador que estava na frente, é uma igrejinha pequena, num bairro, povo de muita comunhão. Tem gente de comunhão com Deus dentro da CCB, viu? E ali é o lugar. E se não tiver mesmo a inspiração de Deus, ele não prega a palavra. E o diácono, depois de muito tempo, ele levantou, quase chorando com essa palavra, e pregou. E falou toda a necessidade sobre a vida dele. Falou tudo. E ficou com essa palavra. Eu contei para ele que ele não tinha buscado sinal. Foi eu que busquei, na verdade, por causa dessa preocupação que gerou dentro de mim. Contei a ele ficou 5 anos nessa esperança. E depois de 5 anos, ele nessa esperança, esperando essa mulher, saiu uma casa para ele mudou de bairro. E sempre eu conversava com ele
tava café lá embaixo, eu digo, ó, Deus falou daquela forma, você viu? Deus cumpre, independente, e eu creio na... Foi um sinal só entre eu e Deus, né? Mesmo assim, na simplicidade, Deus cumpre. Mesmo que não tenha sido Deus, vamos dizer assim, Deus cumpre. Mas ali eu creio que foi Deus direto. É umas pessoas de boa ídolo, de boa testemunho, de pessoa que não dá para dar crédito o que eles falam na boca. É em nome do Senhor Jesus, na boca deles, o que sai, dá para dar crédito. E passou esse tempo todo, aí apareceu uma mulher, batizou 3 meses de batizado, aí rodeou o Santos casamenteiro. Essa mulher já foi trabalhar na casa de um cooperador, que tinha mudado de bairro, e já ajeitaram esse casamento, muito rápido. Essa mulher procurou ele na casa dele umas 2 vezes, hein, que queria casar com ele. Ele naquela vontade de 5 anos sem esposa, esperando a outra lá. Resolveu casar com essa mulher. Resolveu ir buscar a palavra, né? Ele nem foi, mandou essa mulher que ele casou e outra irmã, essa irmã de muita responsabilidade, muita comunhão com Deus, uma cara serva de Deus, essa irmã. Não vou falar o nome de ninguém. Foram buscar essa palavra. Quando chegou lá, tinha um irmão de Mato Grosso na igreja, e ele pregou a palavra e disse que alguém foi buscar a palavra ali, para casamento, e para ela não ter dúvida que era aquele, e que esse homem andava de bicicleta na rua e era aquele que Deus estava preparando. Enfim, falou dentro da linhagem certinha do que ela queria ouvir. Coisas que eu não creio mais, tá? Esses tipos de promessa, onde você tem um diálogo em casa, antes de sair para a igreja, quer buscar uma palavra para aquilo, eu não creio que é Deus que fala mais. O cara veio de Mato Grosso, não sabia de nada e pregou dessa forma. E todo mundo abraçou como de Deus, de Deus. E ele me perguntou, eu digo, rapaz, você não é mais menino, né? Já tem 5 anos que congrega, você sabe muito bem o que você quer. Então, o motivo de você esperar essa outra mulher que está com outro é muito forte, não é isso? É muito forte, mas cair num laço desse também, uma mulher que batizou agora, com 4 filhos, fio problemático envolvido com droga, com roubo, vai preso, é complicado. Ah, mas Deus confirmou. Deus confirmou? Então, se Deus confirmou, você está dizendo que Deus confirmou, Deus confirmou. Não posso dizer nada. Quem sou eu para ir contra Deus? E foi essa palavra. Digo, se tiver alguma dúvida, agora é entre você e Deus. Não vou interferir mais nesse meio. Para confirmar o que saiu da minha boca, nesse mesmo dia chegou um irmão aqui, nessa mesma casa que hoje eu troquei essa casa que era dele numa chácara que eu tinha, no Goiás. E esse irmão chegou e falou essas mesmas palavras. Você não precisa buscar as palavras. O negócio é entre você e Deus. Você já é espiritual, você já tem muito tempo que congrega, você já dá para saber o certo e o errado. Pronto, lavei minhas mãos. E foi indo. Juntaram esses irmãos para não ter dúvida, e vinha irmão e mais irmão aqui, orar com ele, fazia promessas. Um cooperador se envolveu no meio e pregou aquela parte de Ezequias lá, que Deus tinha mandado o profeta dizer que ele ia morrer, depois deu mais 10 ou 15 anos, não lembro, que Deus mudava de opinião. Você vê, os irmãos não têm preparação nenhuma para pregar o evangelho. Onde é que Deus muda de ideia, Deus muda de opinião? Não existe isso. Nem na Bíblia não existe esse termo, Deus mudar de ideia. Aí eles usam Ezequias, Neemias, usa aquela parte lá de... Enfim, Jonas, o ventre do peixe. Eles usam isso para dizer que Deus muda de ideia das coisas, mas Deus não muda de ideia. O homem que arrepende e volta atrás de seus maus caminhos. E Deus continua a palavra dele reta, firme. Não tem negócio de Deus mudar de ideia. Isso é mentira de quem dizer isso. E aí puseram isso na cabeça dele. Casou. Ele com 3 filhos e ela veio com mais 3, mais 4. E aí foi
não foi um ano. Começaram a brigar, ela separava, voltava. E para começar, já começou tudo errado. Começou tudo errado. Antes de casar, ela vinha para cá e ficava. E eu sabendo quem é o povo da CCB, fofoqueiro. Um dia eu cheguei, tava ela aí e ele, sozinho. E eu falei, digo, ó, pela doutrina da igreja, vocês estão errados aí, sozinho. Vocês não casaram ainda. E outra, você tem tanto tempo aí ser mulher, rapaz, de uma hora para outra vocês fazem sexo. Carne é carne. Não gostaram, ficaram pro bico e eu, mas eu, como eu tenho que falar, eu falo. Mas os tal que ajeitaram o casamento, viram esse movimento e ficaram todos aplaudindo. Ninguém veio avisar, não. Depois que casaram, que eles começaram a brigar, ela foi e abriu o jogo para uns que tinham tido relação sexual com ele antes do casamento. Aí abandonaram ele. Uns viravam a cara, outros não saudavam, virou aquela bagunça. Aí eles já separaram também. Pela segunda vez, separaram uma vez, ela foi embora, que era muita briga. Os filhos se envolviam com droga e não respeitavam ele. Enfim, era uma coisa que todo mundo via que não dava certo. E ele ficou desesperado, esse nosso irmão ficou desesperado. Nossa, perdi minha salvação. Eu chegava aqui, nunca deixei de visitar ele. Ele estava num desespero aqui dentro dessa casa. Muitas vezes chorou muito. E nós juntos, sempre tinha uma palavra para dizer para ele. E um dia eu cheguei e estava desesperado que um desses irmãos que organizou, inclusive as festas, foi na casa dele, tinha mandado ele capinar o terreno da igreja aqui do bairro. E depois que aconteceu isso, que ele já tinha capinado umas outras vezes, e ele era quem era responsável por esse terreno, para manter limpo. Quando saiu o comentário que ele tinha adulterado, tido relação antes do casamento, esse irmão passou, ele estava capinando o terreno, mandou ele parar, que não era para ele capinar o terreno mais. Que depois ele saberia por quê. Eu cheguei aqui, ele só não fez uma besteira com a própria vida, porque Deus ama muito aquela alma e Deus tem misericórdia, sabe da simplicidade daquele coração. Mas aí, conversando com ele, entendeu? Mas, quero deixar bem claro que esse irmão que falou isso para ele, mandou ele parar de fazer, de capinar o terreno, que organizou o casamento, é uma pessoa muito boa, uma pessoa, na hora que você precisa, ele está ali para ajudar. E eu creio de alma que ele não fez isso por maldade. Porquanto, depois que ele viu que ele estava errado, ele voltou atrás e pediu perdão ao irmão. Pediu perdão ao irmão. Então, é uma pessoa que merece o perdão, merece ser perdoado e merece todo o respeito, como servo de Deus. O homem que ele reconhece o erro e volta atrás, ele é digno de minha respeito e minha admiração, como um homem de Deus. Fica bem claro isso. Mas os outros que vinham fazer oração, profecia aqui, incluindo um cooperador, ninguém, todos viraram a cara, passavam e nem saudava ele. Pra você ter uma ideia, depois dessa separação. Então, amados, é assim que eles fazem, é assim que esse povo da CCB faz. Os santos casamenteiros ajuntam, casam, e depois, como não dá certo, eles viram as costas e diz que quem errou foi a pessoa. Vou fazer outro vídeo para complementar, para não ficar muito longo. Quem gostou aí, dá um like, se inscreva no canal, vamos divulgar, que esse é o comportamento do povo da CCB. Graça e paz para todos.